Suzane von Richthofen matou pais para ganhar dinheiro. E aí, depois de 24 anos, ela recebe R$500 mil, como diz algumas matérias, para dar o seu depoimento em um documentário, correndo o risco ainda de ter mais fãs. Caso Suzane von Richthofen. Aí eu me fiz a seguinte pergunta: será então que o crime compensa? E por incrível que pareça, o que mais me choca não são os R$500 mil que ela recebeu, mas em dar um destaque tão grande a uma história que deveria permanecer a um limite moral, que hoje acaba se transformando em uma bela e uma lindíssima narrativa. Não é a primeira vez que isso acontece e eu receio que não seja a última, só que isso, de certa forma, revela uma mudança de critério, porque antes o que era resolvido com uma certa distância, com um certo limite, hoje é reeditado e vendido ali como uma linguagem de produto. Porque dentro da lógica atual, o que viraliza é aquilo que choca, é aquilo que chama mais atenção. É aí que esse tema deixa de ser sobre um caso específico. O que entra em jogo aqui na criação de conteúdo é a transformação dessa imoralidade em um ativo. Quando uma história dessa profundidade passa a ter um interesse suficiente para ser comprada, não é o fato original que muda, isso infelizmente nunca vai mudar, mas é o lugar que ela ocupa ali dentro. Você sabe, o conteúdo nunca é neutro, ele organiza uma percepção, ele cria referências e também determina quem ocupa o espaço. Quando a lógica que determina tudo isso passa a dar mais ouvidos ao interesse do que ao critério, aí a gente acaba aquilo que deveria permanecer como um limite moral acaba disputando de maneira igualitária com conteúdo que de fato poderia ser útil. E talvez seja essa a pergunta que mais importe para mim nesse momento. Se até a violência pode ser empacotada e vendida ali como conteúdo, o que tá faltando pra gente íntegra assumir a sua própria voz como um dever? Porque enquanto isso não acontece, aquele lugar continua sendo ocupado. E quem o ocupa, de maneira inevitável, ensina alguma coisa, ainda que não devesse. Sai da merda do Instagram e vai gravar teu vídeo. Esse veio do fundo da alma.